Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Todos vocês conseguem estar me ouvindo e vendo a apresentação que está no slide? Me confirma se sim ou se não. Aqui pode mandar aqui no chat.
só para eu saber se todo mundo consegue falar. Ana, você colocou, levantou a mão, pode falar. Se quiser abrir o microfone, não sei se foi por engano. Me confirmem, tudo certo. Já falou que tá tudo certo, então eu vou considerar que todo mundo consegue me ouvir e visualizar aqui a apresentação, tá bom? É, Valéria também confirmou. Eu vou pedir, gente, sempre para vocês. Pode ser que em algum momento a apresentação ela deu alguma falha e o slide trave. Então, eu vou pedir para. Eu vou estar com o chat aqui aberto, né? Na hora que acontecer isso, vocês podem me posicionar aqui no chat. Que ontem a gente teve uma turma ontem e a apresentação ela estava falhando em vários momentos, então teve esse probleminha. Então, peço que vocês, sempre que perceber que a apresentação, né, o slide não está condizente com o que estiver falando, vocês podem dar um toque aqui no chat, que eu estou com o chat aberto. Vamos lá. É, Tudo bem? A Ana falou que também consegue me ouvir. Então vamos lá, vamos iniciar. A gente vai ter um momento bem rápido aqui, é um encontro único. Em outras cidades a gente fez essa mesma capacitação, só que em formato fragmentado, né? A gente fez vários dias. E para o circuito de Santo Antônio de Posse a gente fez em um dia único. Então todo o conteúdo a gente vai ter começo, meio e fim, hoje mesmo no nosso encontro. Essa atividade de hoje, ela faz parte do Circuito de Formação Audiovisual de Santo Antônio de Posse. Todos aqui são de Santo Antônio de Posse. Se alguém não for de Santo Antônio de Posse, manda aqui no chat, né? Eu sei que tem um pessoal acho que é de Barbosa, mas quem não for, me manda aqui no chat também para eu ter noção, né? Porque às vezes é de alguma cidade vizinha que a gente divulgou para a região também, tá? Então vamos lá. Esse projeto que a gente está realizando aqui hoje é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a Lei Paulo Gustavo e o que a gente vai estar falando aqui hoje. É, eu me chamo Lucas Jesus. A gente está com a câmera desligada, mas vocês conseguem visualizar minha foto aqui. Aqui, conseguiu o anotador aqui para eu poder fazer os grifados. Então vamos lá. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Trabalho com cinema, trabalho com audiovisual e cultura. Faz uns 7, 8 anos que atuo com audiovisual. Sou membro do júri de documentários do Festival Mundial de Cinema Impacto Estudantil, membro associado do Fórum de Ensino de Cinema e Audiovisual e pós-graduando em Artes pela Universidade Federal de Pelotas. Não vou me alongar muito no currículo, mas por que eu estou falando aqui hoje para vocês? Tem um pessoal entrando aqui agora, peraí. Essa atividade de hoje, né, antes que eu explique a atividade, ela é realizada pela Laboratório de Criar, que é uma produtora cultural nossa. Depois vocês podem entrar no Instagram, né? Se alguém for fazer algum story, falar que está assistindo a atividade, entra pode marcar o Laboratório de Criar, esse login que vocês estão vendo aí, laboratoriodecriar.arte. E é uma produtora cultural que a gente trabalha com produção cultural, com audiovisual e com formação em cultura. O que é formação em cultura? Né? A gente trabalha com o circuito de formação audiovisual, que é um circuito voltado para a formação do audiovisual entre todas as suas vertentes. Então, é um circuito de formação que a gente está realizando através de um apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de Santo Antônio de Posse. E nós estamos falando do cinema e do audiovisual em todas as suas vertentes. Então, ontem a gente falou com o pessoal que são produtores culturais. Eles aprenderam a escrever projetos de cinema, a escrever elaboração de argumento para submeter em editais. Mês passado, a gente falou com jovens e adolescentes e crianças de Santo Antônio de Posse para falar sobre história do cinema, falar sobre oficina de documentário. E hoje a gente está falando com educadores. Amanhã a gente tem uma outra oficina, mas amanhã é uma oficina voltada para acessibilidade no audiovisual, que seria a utilização de legendas, libras, como que você aplica essas medidas de acessibilidade num filme. E aqui, exclusivamente, essa atividade voltada exclusiva para professores, né? A gente está falando sobre utilização do cinema em sala de aula. Eu vou explicar um pouquinho sobre a lei. Existe uma lei que ela determina, né, a utilização do cinema em sala de aula. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso durante a apresentação.
Como eu tinha falado, esse projeto é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através de apoio, né, via Secretaria de Cultura e Turismo de Santo Antônio de Posse. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que ela foi aprovada em 2022 e 22 e ela surgiu como um apoio emergencial, né, para o setor cultural que se viu muito prejudicado devido a todo o impacto da pandemia Covid-19. Então, por que que tem um aparato maior para o audiovisual? E até por isso que leva o nome do Paulo Gustavo. É porque todos os setores de evento, de artesanato, cada um teve um impacto, mas o audiovisual, segundo algumas pesquisas, ele teve um impacto muito maior. Então, o governo federal previu, né, e repassou um repasse de 3,8 bilhões de reais para todos os municípios e estados brasileiros, e esses municípios, eles pegaram esse recurso e difundiram em ações de formação, em ação de produção de audiovisual e também em cineclube. E a gente atua hoje aqui dentro desse inciso de formação audiovisual, oferecendo essa atividade. Essa atividade de hoje aqui, ela é uma atividade, né, é uma capacitação que ela não foi bem, ela foi inclusa, né, no circuito de formação, porque ela já tinha sido elaborada muito antes do circuito surgir. É um projeto que ele nasceu no programa de pós-graduação de Mídia e Educação do IEF Sul de Minas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, e ele surgiu a partir de uma pesquisa que foi realizada dentro do Instituto, né? A gente realizou essa pesquisa que a gente queria entender como que as escolas né, daqui da região do sul de Minas, eu falo do sul de Minas porque eu estou falando diretamente do sul de Minas, como que as escolas trabalhavam o cinema em sua metodologia. Então foi por conta disso que a gente acabou, surgiu essa ideia da oficina da capacitação de hoje. Antes de eu começar a falar, eu falei, dei uma breve introdução. Eu não vou pedir para vocês abrirem áudio nem nada, mas eu vou pedir para vocês, às vezes, conversarem aqui comigo pelo chat, para eu saber se você. Para a gente poder conversar um pouco. Vocês já conheciam a Lei 13.006 de 2014, que é a lei do cinema na escola? Se alguém conhecia, manda aqui no chat. Se não conhecia, manda aqui também, para eu saber como que é o conhecimento de vocês sobre a lei, se alguém tinha ciência da lei de utilização do cinema na escola. Deixa eu aceitar o pessoal que está entrando aqui agora também. Então vamos lá. Para o pessoal que está entrando agora, a gente iniciou basicamente nesse momento a capacitação. A gente fez uma breve introdução aqui sobre o projeto, sobre o circuito, sobre a capacitação, mas a gente ainda vai falar basicamente do principal, né, do assunto principal da capacitação agora. Então, para quem não sabia, é normal que todo mundo conheça a lei. A Lei 13.006 de 2014 é uma lei federal, né, que ela modifica a Lei das Diretrizes Básicas de Base da Educação Nacional, e ela acrescenta um parágrafo aqui que ele diz o seguinte, né, que a exibição de filmes de produção nacional constituirá. Aqui, ó. Deixa eu aqui conseguir uma caneta para fazer para poder grifar. Então ela diz que a exibição de filme de produção nacional ela deve constituir como componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Então, existe uma lei, né? Por mais que muita gente não conheça, existe uma lei que esse ano ela completa 10 anos, né? Uma lei que ela já está em exercício, ela já está em vigor, que ela torna obrigatório que toda escola, seja pública ou seja privada, né, do ensino regular, ela utilize a produção nacional como componente curricular complementar, tendo a exibição obrigatória de 2 horas mensais. Então, a gente está falando aqui, não é uma opção, né? É obrigatoriedade que toda escola utilize hoje no Brasil pelo menos 2 horas mensais de cinema brasileiro. Existe uma problemática muito grande na legislação, porque a legislação, quando ela foi colocada em vigor,
O país se encontrava num momento político muito complexo, então, também por conta disso, né, pode ter sido um dos motivos que aconteceu que não se teve uma efetividade da lei. A lei ela só foi jogada. Então, para a gente ter noção, só para vocês terem uma noção, esse ano a lei completa 10 anos e nunca, né, nesses 10 anos que a lei tem exercício, nunca nem o Ministério da Cultura, seja de governo Y, X ou Z, nenhum ministério, nenhuma diretriz do governo, ela estabeleceu uma capacitação, ela estabeleceu um material didático para os docentes, para gestores escolares. Em nenhum momento o governo ofereceu um momento, né, igual a gente está tendo aqui agora, para explicar para os professores e falar, ó, essa lei está em vigor, ela funciona assim, assim, assado, pronto, né? Então, hoje a gente tem a problemática maior da utilização do cinema na escola é que muita gente não conhece a legislação. Aí a gente, conhecendo a legislação, ok, a gente vai passar por outros impasses que eu vou conversar um pouco mais. Então, para a gente conseguir todo mundo falar a mesma língua daqui para frente, eu quero que todo mundo entenda que a Lei Federal 3006 de 2014 é uma lei que ela obriga a exibição de cinema nacional, não filme estrangeiro, de cinema nacional dentro do ambiente escolar como componente curricular complementar. Deixa eu só aceitar que tem mais gente entrando aqui. Então vamos lá. Isso aí muita gente tinha questionado em outras atividades que a gente fez em outras cidades, que essa mesma capacitação que a gente está fazendo aqui, a gente já percorreu por mais de 5 cidades com ela. A gente passou em Delfinópolis, a gente passou em Passos, a gente passou em São Tomás de Aquino, que é Minas Gerais, a gente passou em Redentora, no Rio Grande do Sul, e a gente sempre vai fazendo alterações da capacitação conforme a gente vai conversando com os docentes. Então, em certa cidade que a gente passou, veio um questionamento que era o seguinte, né? Por que que tudo no Brasil tem que ser lei? Essa legislação, por que que ela existe, né? E por que precisa, né, ter uma legislação que obrigue isso? Outros países já fazem isso? Aí a gente vai ter que dar Peraí que eu... Opa, passou a apresentação. A gente dá um passo lá atrás, né? Isso eu comentei com o pessoal da turma do mês passado, que era a turma sobre história do cinema. Quando a gente sai ali o período de Segunda Guerra, ali começa uma estruturação hollywoodiana muito grande, que aí a gente tem um meio de difusão de cultura global muito forte. Então, o cinema estrangeiro, o cinema principalmente estadunidense, ele começa a tomar uma forma muito grande e pelo seu poder de distribuição em massa, acaba que todos os países, né, eles começam a ter um consumo muito grande de cinema nacional, de cinema internacional. Então, cada país ele começa a se ver numa situação de necessidade de proteção do seu cinema nacional. Então, cada país começa a criação das suas políticas públicas. Então, a França tem as suas políticas públicas do cinema em sala de aula, Reino Unido tem o seu programa do cinema em sala de aula, a Argentina tem uma lei parecida com a nossa também, que inclui o cinema nacional como componente curricular, e na Itália também. Aí vocês vão me perguntar, mas o porquê? Por que a utilização do cinema? O porquê é no sentido de aprendizado, no sentido pedagógico, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas o intuito principal, que a lei ela foi pensada no Brasil e ela foi pensada em outros países, foi no sentido que o público interessado é um público que ele se forma muito mais novo. Então, um adulto que já tem uma composição formada, já tem gostos formados, é muito complexo você conseguir mudar os gostos culturais daquele ser. Então, a lei do cinema na escola, ela surge não como um mecanismo de educação, ela surge como um mecanismo de indústria, para que a gente consiga formar os jovens e consiga formar um público interessado no cinema nacional desde a sua infância. Então, os pesquisadores, né, que falam da lei do cinema nacional, eles tratam até a lei do cinema na escola como uma metodologia, um mecanismo de política pública para a distribuição do cinema nacional.
Então, é lógico que tem toda a parada de questão de aprendizado e facilidade do processo de conhecimento a partir do audiovisual, mas ela surge principalmente com o intuito de mercado, para que se forme um público interessado no cinema nacional, para que futuramente a gente consiga ampliar a abrangência do cinema. É, Aí a gente falando do cinema nacional, antes de falar da questão de, de, do pedagógica em si, eu queria fazer é uma reflexão, na verdade, né? Não é nenhuma pergunta, mas é mais uma reflexão. Você lembra, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês lembram de o último filme brasileiro que vocês assistiram? Pensa no último filme brasileiro que vocês assistiram. Pensa de qual que é que ano que foi esse filme que vocês assistiram. Não precisa responder aqui no chat que não, se não quiser, mas é só uma reflexão. Agora, se a gente parar para pensar, você lembra do nome de pelo menos dois filmes brasileiros que estrearam no cinema esse ano? Filmes brasileiros. Se alguém. Dois filmes. Faz uma busca na cabeça. Dois filmes que vocês viram passando na sala de cinema. É muito complexo. A gente já passou em salas, né, que os professores não sabiam responder nenhuma das duas perguntas. E quando a gente fala de cinema brasileiro, né, por que cinema brasileiro? Há um contexto de indústria, né, porque a gente tem que partir do ponto que fazer um filme ele é muito caro. É extremamente caro fazer um filme, né? Em todos os sentidos, tanto em questão de produção, tanto em questão de remuneração, tanto em questão de equipamento, porque fazer um filme ele é completamente caro. Eu já trabalhei em produção de filme e eu entendo como que é muito difícil um filme se pagar. E há uma falta muito grande de políticas públicas que façam um fomento, um apoio financeiro para o audiovisual. Então, quando a gente vê um filme brasileiro, é um filme brasileiro, tá, ele é muito difícil de ser feito, ele é muito complexo de ser feito porque ele é muito caro. Então, quando um filme é feito, ele é feito ali na raça, ele custa se pagar. Beleza, quando um filme se paga, tá, eu fiz o filme tá, tudo, tá pronto, o filme tá todo pronto lá, já pronto para ir para o cinema. Na hora que um filme brasileiro tá pronto e ele custou se pagar, ele foi feito ali com muito custo, ele chega numa sala de cinema, ou ele chega numa Netflix, né, num serviço de streaming, que ele vai competir com filmes muito grandes. Então, ele vai competir com um filme da Disney, ele vai competir com um filme de super-herói, ele vai competir com filmes que já têm um alcance global muito grande. E esses filmes que têm um alcance global muito grande, a gente tem um aparato de divulgação ali muito grande. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a gente fez em outro curso que a gente estava comentando, o pessoal comentou, Divertidamente dois foi um filme a maior bilheteria do cinema mundial esse ano, arrecadou mais de US$ 1 bilhão. O orçamento de Divertidamente dois ele liberou ali mais ou menos uns 300 milhões, mas o custo para divulgação do filme, ele dobra o custo de produção. Então é muito difícil um filme brasileiro ele conseguir ter os seus milhões ali para conseguir conseguir fazer um processo de distribuição, que a gente chama, que é o processo de o filme está pronto, a gente vai começar a vender, começar a distribuir, começar a levar ele para a sala de cinema. Então, quando a gente fala de cinema brasileiro, a necessidade do cinema brasileiro é sim para que a gente forme um público mais interessado no cinema brasileiro e para que também a gente valorize o audiovisual brasileiro. Porque eu tinha perguntado ali, né, quantos filmes brasileiros vocês lembram que estreou no cinema esse ano? A gente às vezes não tem noção, porque às vezes a gente não vê. Tem um professor que ele atua junto com a gente numa pesquisa que ele fala que o cinema brasileiro ele tem um problema de memória. Porque um filme brasileiro, como eu falei, ele custa muito para ser feito. Na hora que ele chega para, se ele conseguir ir para uma sala de cinema ou se ele conseguir ir para um serviço de streaming, ele não tem peito, ele não tem grana para bater de frente com um filme estrangeiro. Então, se ele der sorte, ele fica 1, 2 semanas em cartaz e ele sai ali sem ninguém ver. Então, se a gente for para pensar, quantos filmes brasileiros são feitos por ano? Nenhum, porque eu não vi nenhum, eu não vi ninguém falando de nenhum, ou eu vi falando de 5, 6. E tem a pesquisa da Ancine, ela revela que são feitos mais de 1.000 longa-metragens no Brasil. A gente para pensar onde que estão esses filmes, né? Porque eles não estão na sala de cinema, eles não estão no serviço de streaming, onde foram parar esses filmes? Quem está tendo acesso a esses filmes? Então, por isso que é a necessidade da gente falar sobre o cinema brasileiro. Aí, o porquê o cinema, né?
agora já no sentido pedagógico, né? Por que que o cinema a gente comenta ele como uma linguagem que ele, atua de forma positiva dentro do processo pedagógico, né? A gente tem que pensar que ler um texto às vezes é muito complicado, mas a gente ouvir uma explicação, ela pode ser um pouco mais difícil. Agora, quando a gente vê o que está acontecendo, né? A gente vê com imagem, com som, ali através de uma história, em algumas situações aquilo fica muito mais fácil de compreender. Eu acho que a apresentação travou. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, peraí. Agora sim. É, Então, o cinema ele consegue mostrar uma situação, situações reais, né? Ou criar uma história que ajude a gente a visualizar melhor o que está sendo ensinado. Então, o cinema ele faz a gente pensar. Quando a gente assiste um filme, a gente reflete sobre o que a gente viu. A gente cria um senso para entender se a gente concorda ou não concorda com aquela situação, ou com o que um personagem fez. Isso faz com que se desenvolva um olhar crítico. Isso é essencial dentro do processo pedagógico. Então, e falando da linguagem do audiovisual, vamos pensar que o audiovisual ele está por todo canto da nossa vida, né? O que que é audiovisual? Audiovisual é tudo que é uma combinação de áudio com vídeo. Então, onde que eu vejo áudio com vídeo? Eu vejo áudio com vídeo no meu Instagram, eu vejo áudio com vídeo, né, no TikTok, nas redes sociais, quando eu vejo um vídeo engraçado, quando eu vejo um jornal, quando eu vejo um comercial. É muito difícil hoje a gente conseguir entender a nossa vida, né? É muito difícil imaginar o mundo sem audiovisual hoje, porque isso já virou parte do nosso cotidiano. Tudo tem vídeo na nossa frente, né? Por isso que o cinema é audiovisual, trazer para a sala de aula, ele faz muito sentido. E como a gente já está acostumado a meio que se divertir, entreter com aquela linguagem, aquilo tornando uma forma de aprendizado, torna o aprendizado muito mais fácil no dia a dia. Então, por isso que essa ferramenta na escola ajuda a conectar, né, o que a gente aprende com o que a gente vive em fora dela, em vez de ser algo distante do que está no nosso dia a dia. Então, usar o cinema em sala de aula, ele faz com que o aprendizado ele seja mais natural, seja mais interessante. É, quando. Peraí, que eu acho que travou aqui novamente. É, pronto. Quando a gente está vendo um vídeo, compartilhando um vídeo, a gente tem que entender por que que a gente não usa essa linguagem visual, que já faz parte da nossa rotina, né? Para conseguir entender um conteúdo, para conseguir aprender do jeito mais envolvente. É uma forma de ensinar que essa realidade, por ela já estar mais próxima, a gente consegue aproveitar para conseguir aprofundar o conhecimento de uma maneira mais criativa. Então, utilizar o cinema em sala de aula é uma forma para poder conseguir ensinar e engajar, né, e despertar a curiosidade e o interesse dos alunos. Que a gente, como eu falei, combinando essas imagens, som, narrativa, torna aquele conteúdo muito mais atrativo e dinâmico. Agora, se a gente for parar para pensar, quais são os desafios para a implementação da legislação? A gente ia passar um diagnóstico, né? Mas esse diagnóstico não é necessário, que a gente vai comentar de outra forma. A Adriana, que é uma pesquisadora, ela fez uma pesquisa em 2015, logo depois que a lei ela foi aprovada. Então ela comenta, né, que ela fez uma pesquisa ali em âmbito nacional e as problemáticas para a implementação efetiva da lei, porque a gente já entendeu que existe a lei, beleza. A gente já entendeu que ela é uma obrigatoriedade, a gente já entendeu por que que ela surge, né, como um sentido de fomentar o cinema nacional, e a gente já entendeu o porquê do cinema, o porquê da linguagem do cinema, ela combina com o processo de aprendizagem. Agora, qual que é o desafio para a implementação? Eu estou comentando aqui, gente, mas se alguém tiver com alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode interromper por aqui, tá bom? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone, levantar a mão, que a gente vai conversando, dialogando. Então, ela cita aqui os desafios para a implementação efetiva da lei, que é o seguinte: primeira questão, capacitação, né? Como eu tinha falado, em nenhum momento, até hoje, nunca foi entregue para educadores, para gestores escolares, uma, uma, uma capacitação igual essa que a gente está fazendo aqui, ou que seja um material didático para que os professores entendam que a legislação existe e como que ela funciona. A segunda problemática é a questão de acesso às produções.
Ali a gente já bate de frente, por exemplo, na questão de acessibilidade do cinema, porque, como eu comentei para vocês, né, mais de 1.000 filmes são feitos no Brasil por ano. Você parar pra pensar onde é que estão esses filmes, né? Como que a gente consegue? Ah, eu sou um professor, eu quero passar um filme nacional em sala de aula para meus alunos. Como é que eu tenho acesso a esse filme? Eu não sei onde tem filme nacional. Como que eu consigo um filme que ele está de acordo com a faixa etária que eu estou trabalhando? Como que eu consigo, às vezes, um filme que ele vai estar de acordo com o conteúdo que eu vou estar falando em sala de aula? Então, isso é uma complexidade, porque há uma dificuldade muito grande de ir atrás desses filmes, né? E por último, mas não é uma surpresa, né, que é a questão de estrutura escolar. A gente tem que levar a nossa realidade, né, que as escolas brasileiras, eu não sei a realidade de Santo Antônio de Posse ou de outras cidades que a gente está falando aqui na capacitação hoje, mas é uma problemática muito grande a questão de estrutura escolar. A gente fez uma pesquisa, né, quando a gente fez a pesquisa aqui no sul de Minas Gerais, a gente ouviu 36 escolas da rede pública de educação básica. Eram 16 escolas estaduais e 20 escolas municipais. Então, a gente bateu de porta em porta nas escolas e a gente marcou um horário. Foi um projeto longo, um projeto que demorou meses e meses e meses para ser feito, quase um ano completo. E a gente bateu de porta em porta com todas as coordenações pedagógicas e as direções das escolas para entender, primeiro para saber, para confirmar, né, praticamente que elas não sabiam da lei, né? Eu vou ter uns dados aqui, umas porcentagens que a gente traz dessa pesquisa. Mas a gente bateu de porta em porta para conseguir entender como que era a relação, né, do cinema com essas escolas no município de Passos, Minas Gerais. A gente está falando do sul de Minas Gerais. E a gente conversou com várias e várias e várias e várias educadores, vários gestores. E uma delas falou para mim, né? Ela até me fez uma visita, né, sobre a estrutura da escola. E ela mostrou as salas de aula, que as salas de aula elas estavam muito quentes. A gente estava no verão, se eu não me engano, e a sala estava muito quente. Os estudantes se abanando com o livro, eu não conseguia nem pensar. E ela falou, Lucas, aqui eu custo ter um ventilador. Eu custo conseguir um ventilador para os alunos, quem dirá uma televisão para passar um filme. Então há um problema estrutural muito grande em algumas escolas também que a gente não pode desconsiderar, além de toda a questão de capacitação e acesso às produções. Aí aqui foi um resumo bem resumido, porque esse diagnóstico ele tem mais de 80 páginas, mas um resumo de como que foi esse diagnóstico que a gente fez nas escolas no sul de Minas, né? 22% delas falaram que não consome produção brasileira nas atividades educacionais. 47 indicaram que não tem conhecimento ou nem sequer sabiam da existência da legislação. E 88% falaram que nunca abordou a legislação. Então, a gente faz uma comparação dos 47 com 88, a gente tem uma porcentagem ali de escolas que tinham ciência dessa legislação, mas mesmo assim nunca se interessaram, ou nunca tiveram oportunidade, ou nunca tinham a possibilidade ali de abordar ou discutir essa lei. Então, a gente tem ali na totalidade, quase 90% das escolas nunca abordaram essa lei, não cumprem essa lei no município daqui do sul de Minas Gerais. Então, até aqui tá tudo certo, gente? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Se sim, se não, pode comentar aqui, por favor, gente. Se não deixa só eu falando, não. Quero também ouvir vocês se alguém tiver alguma coisa para falar. Sem comentários. Então vamos lá. Então, a gente entende que a lei ela foi criada com a finalidade de incentivar, por meio da escola, um público mais interessado no cinema brasileiro. É, Todo mundo entendeu, né, que a determinação ela determina a utilização, a exibição de no mínimo 2 horas mensais em todo o território brasileiro, né? É, Aí a gente pode começa a falar, né, na verdade, do intuito do cinema. Tá, a gente entendeu que o intuito da lei é no sentido mercadológico, de formar um público mais interessante, mas e no sentido pedagógico, né? Como que eu faço essa utilização? Qual que é o sentido de eu estar utilizando um filme? Além de tudo que você tinha comentado aqui, Lucas, qual que é o sentido de eu estar passando um filme? E o que que eu consigo extrair daquilo? Porque
É realmente, um filme por um filme, ele não faz sentido nenhum na sala de aula. Pegar e botar um filme no sentido de entretenimento, né, no sentido de, eu vou colocar um filme para passar ali no sentido de passatempo, ele realmente não vai fazer efeito nenhum. Pode ser até que faça algum efeito, mas é muito pouco. Então, a gente precisa levar em consideração que o que que se extrai daquela exibição do filme. Então, a gente fala o cinema como texto, né? Porque um filme ele tem que ser considerado como um produto cultural ali, que ele tem uma linguagem própria, né? Ele tem os seus códigos, eles têm os seus significados. Então, a exibição de um filme ela ultrapassa o sentido de entretenimento, né? Ela ultrapassa o sentido de passatempo, né? A gente precisa, quando o ouro, né, da exibição de um filme, ele está na análise posterior, ele está na combinação que a gente faz dentro com o conteúdo em sala de aula, e ele está principalmente, às vezes, num debate que é gerado depois. Então, análise crítica, é importante ensinar os alunos a perceberem um filme, né? Não como um meio de entretenimento, mas sim como um documento. Tem um professor meu que ele fala, né? Um filme é como um documento que a gente precisa analisar. Então, aquilo que eu estou assistindo, eu preciso analisar, eu preciso questionar e entender que aquilo ali, né, não é apenas um reflexo da realidade. Eu preciso utilizar aquilo como uma formação de olhar crítico. Acho que alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Não? Ou foi só sem querer? Acho que foi só sem querer, né? Foi sem querer, Ah, desculpa. sem problema, Valéria. É, Então, deixa eu me perdi aqui, peraí. É, Pronto, vamos lá. Então, quando a gente fala de saber ler um filme, né, ele não significa só assistir o filme, mas ele também analisar a construção e a linguagem, o contexto do filme, né? Estimular essa reflexão sobre a mensagem e a intenção que fala do filme é muito importante. Então, quando a gente entra aqui no sentido, né, a natureza e a farsa do cinema. Porque é legal a gente passar um filme bacana, beleza? Mas quando a gente fala de exibição de um filme, né, é muito prejudicial quando a gente leva aquele filme apenas no sentido de aceitar aquilo que está sendo passado. Então, um filme legal, todo mundo gostou, beleza. Todo mundo volta para sua casa, né? A gente tem que ensinar e passar a compreensão que, primeiro que um filme, todo filme, seja de ficção e de documentário, né? Ele é resultado de um conjunto de escolhas. Escolhas feitas por quem? Escolhas feitas por um diretor específico, um roteirista específico, um produtor específico, uma produtora específica, uma distribuidora, um patrocinador específico. Então, todos esses interesses, essas escolhas, elas vão refletir no interesse comercial, às vezes o interesse estético, às vezes o interesse ideológico, que vai resultar naquele projeto que a gente está vendo. Então, é importante que os alunos, né, entendam, né, eu falo alunos porque eu acho que todo mundo aqui a gente deixou aberto a aula para todos, né, para o público geral, mas eu compreendo que aqui todos são professores ou trabalham com educação, mas é porque a capacitação de hoje ela estava aberta para todos. Então, quando a gente fala de exibir um filme, é entender que aquilo é uma percepção na realidade, na verdade é uma construção, é uma visão que foi construída a partir de escolhas feitas por pessoas específicas. Então, essa premissa básica que o cinema é uma construção, que ele busca ali parecer verdadeiro ali durante aquela projeção, é o que a gente precisa colocar antes de uma exibição ou após uma exibição, para quê? Para que, às vezes, o espectador, um aluno, no caso, ele não aceite aquela ilusão sem questionar, né? Então, como eu falei, a história, aquelas imagens que elas são apresentadas, ela é um resultado de decisões subjetivas que foi influenciada por quem criou, ou pelo público-alvo que ela definiu. Então, a compreensão do que é passado ali é fundamental para uma análise crítica. Por isso que a gente fala a natureza e a face do cinema. E agora, um documentário, né? O documentário aí é um pouco mais complexo. Um documentário é um pouco mais complexo. Quando a gente assiste um documentário, né? É, é,
a gente entende, a gente entende ali toda a questão de realidade. Eu sou documentarista, né? Eu trabalho com documentário, eu já fiz mais de 4, 5 documentários em formato de curta-metragem, estou indo para a produção de um longa. Então, quando a gente trabalha com, entre aspas, a realidade, né? A gente tem que entender que um documentário sobre um tema específico, sobre um evento histórico, dentro do contexto de sala de aula, é importante que se entenda que aquilo também é um produto de escolhas deliberadas lá que foi refletir uma perspectiva específica. Então, né, é interessante que o aluno ele seja incentivado dentro dessa exibição. Aí ele discute o que foi essas escolhas, o que foi incluído, o que foi excluído naquele filme que eu assisti, o que foi ressaltado, o que não foi ressaltado. Ah, é algum conteúdo que tem a ver com. É algum filme que tem a ver com o conteúdo que eu estou vendo em sala de aula, por exemplo, história, o que é importante às vezes fazer bater, né, os pensamentos, o que eu vi em sala de aula, o que eu vi do meu estudo que eu consegui bater de certo ou de errado com esse filme? Naquele fato histórico, aquele filme ele evidenciou ou que ele escondeu? É importante que os alunos também tenham essa própria percepção, principalmente quando são documentários, porque a gente tem como fazer uma busca maior. É, então, importante essa discussão em sala de aula para conseguir ter esse sentimento de pensamento crítico, e aonde que entra isso, é onde que entra a discussão. Porque é o que eu tinha comentado, né? O filme por o filme, ele não dá efeito nenhum. O filme por filme, ele dificilmente vai dar um efeito, né? Não é aquele efeito que a gente quer, que a gente pretende. Pode ser que se tenha algum pensamento ali, não é impossível, né? Como é que fala? Não é inexato, né, que vá se ter um pensamento daquilo, que se tire uma reflexão sozinha, mas é importante que se tenha uma discussão após um filme, né? Que trabalhe o que a gente chama de cineclubismo, né? Então, o principal objetivo do cinema na sala de aula é a gente ajudar os estudantes, né, a decodificar e problematizar o que foram aquelas escolhas que a gente tinha comentado. E isso vai envolver uma análise detalhada dos elementos ali que compuseram o filme. É, Uso ético do cinema. O professor deve considerar aspectos éticos para utilizar o filme como ferramenta pedagógica, garantindo que os alunos desenvolvam atendimento crítico. Beleza. O cinema como ferramenta educativa. A abordagem da crítica do cinema é essencial para o desenvolvimento de análise dos alunos. Isso é muito importante, a análise crítica. A gente tem uma outra atividade que a gente fez no circuito, mas ele foi feito exclusivamente para um circuito presencial. O circuito de Santo Antônio de Posse ele é 100% virtual, então a gente não conseguiu realizar essa atividade. Mas a gente tem uma atividade que ela é formação crítica em cinema. O que a gente fala de formação crítica? A gente explica, né, a gente passa alguns filmes, a gente passa o intuito como que se cria um filme, como que um filme ele é feito para que ele chegue até a tela, né, até o público consumidor. E a partir dali a gente começa a criar uma reflexão crítica, o que está por trás daquele filme. A gente passa uns filmes e depois de passar os filmes a gente faz meio que uma roda, né, de conversa. Cada um recebe uma ficha para fazer uma análise do filme que acabou de assistir e depois a gente começa a bater as opiniões. Por que isso é importante? Por que isso é legal? Muitas vezes é muito fácil a gente assistir um filme, até a gente mesmo assistir um filme e não se ter uma compreensão formada, não se ter, às vezes, uma, uma- um veredito formado, né, se aquilo é um filme bacana, o que foi tratado ali. Então é importante, na hora dessa discussão, a gente começar a destrinchar, né? Por que você não gostou desse filme? O que esse filme fez que ele não gostou? Ah, eu não gostei de Pensamento X, mas por quê? E a gente ir tirando ali, linha por linha, para conseguir entender e formar um pensamento individual e coletivo. Individual porque cada um vai entender de cada forma, e coletivo porque cada um vai compartilhar ali o que entendeu e vai embora com o que conseguir extrair de si. É, Aqui, aí a gente vai falar como escolher uma exibição, né, do filme em sala de aula, mas antes disso eu queria passar um vídeo, né, um vídeo de uma, eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui, ele é um vídeo
Ele é um pouquinho grande, mas eu não vou passar ele inteiro. Mas é só para entender uma dinâmica, né? De como que uma escola específica ele utilizou o cinema em sala de aula. Eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar dessa forma, peraí. Como ele não tá baixado, ele vai ter que ser online. Vamos lá. Cartazes por todos os lados. Alguns ainda passando pelos últimos retoques. Afinal, são muitos filmes, um festival deles. São Paulo se transformou por 5 dias num verdadeiro complexo de salas de cinema. A turma já está aqui preparada para assistir um filminho. A educação e a sétima arte unidas para socializar e também para aumentar o repertório das crianças. Eu, como não sou boba nem nada, vou garantir aqui o meu ticket, é o meu ingresso. Fila longa para garantir o ingresso na bilheteria. Por dia, 3 filmes são exibidos simultaneamente. Para o festival, as salas de aulas transformadas em salas de cinema ganharam nomes de grandes atores do cinema nacional. Sala 1, Oscarito. Sala 2, Grande Otelo. E Sala 3, Carmen Miranda. Eu estou procurando a Sala 2. Sala Grande Otelo. É aqui? É aqui. É aqui? O que vai ser exibido? Vai ser exibido o filme do Scooby-Doo. Um festival sempre muito aguardado pelos alunos. Eu achando um dia bem legal, porque vai ter filme e eu já estava esperando esse evento desde o primeiro ano. Como é que tá o dia de aula hoje, Vitória? Ah, bem legal, né? Filme. É hora do filme começar. Então, espero que todos aproveitem o filme, curtam bastante. A animação é tanta que as salas ficam lotadas. As cadeiras são contadas para ter um limite, né? Porque senão não cabem mais crianças. E as outras crianças têm que escolher o outro filme. Você já foi ao cinema? Não. Como é que tá sendo para você essa experiência? Ah, tá sendo legal, né? Essa é a segunda vez que tem esses filmes assim na escola e eu tô bem ansiosa. Qual foi a última vez que você foi no cinema? Ou se você já foi alguma vez no cinema? Nossa, acho que foi em 2021, por aí. É um aprendizado diferente, repleto de cultura e descobertas. O festival é trazer essa cultura cinematográfica para os alunos, aumentar o repertório dele também na questão do filme, né, da sétima arte, e também proporcionar a vivência com o cinema. Então, eles têm que se habituar e vivenciar essa situação da escolha do filme, a troca do filme, de bilhete. Muitos alunos decidiram ajudar no festival como voluntários e cada um ganhou uma função. Alguns cuidam da bilheteria, outros da exibição dos filmes nas salas. Que filme que você vai soltar aqui? Scooby-Doo. Sabe alguma coisa do filme? Vai assistir também? Vou assistir junto com eles. Qual que é a sua função? Aqui eu tô recebendo as crianças, aí falo com elas, né? Falo pra elas um bom filme, aí eu pego o ingresso delas, corto ali e dou o ingresso pra elas pra ficar de recordação. Por que você foi o escolhido para estar aqui? Ah, porque eu gosto muito de cinema, sempre gostei, assim, desde pequena eu sempre gostei. Aí eu participei dos clubes de leitura e agora tô aqui, né? O que eles querem mesmo é aprender mais sobre a arte do cinema. Eu achei, que era algo interessante, algo novo para mim aprendendo. E também eu gosto, sabe, de ver cinema, de ver filme, série, essas coisas. Eu achei que fosse algo interessante. Um projeto que começou com os alunos no Fundamental em 2015 e hoje é uma vivência quase real de uma visita ao cinema. É uma maneira de contribuir para a formação cultural dos alunos e diminuir o abismo social que muitas vezes afasta os estudantes da arte. Muitas crianças, muitas famílias têm dificuldade, muitas vezes, de ter acesso
a esse tipo de cultura, né? Então, uma das formas da gente trazer e introduzir as crianças nesse universo cultural é também dentro da escola. O projeto iniciou no momento que eu percebi que muitos alunos aqui da escola não tinham acesso ao cinema, por vários motivos, principalmente financeiro. Poucos conseguem ir no cinema com mais frequência. Como você imagina ser uma sala de cinema de verdade? Eu imagino que é um espaço bem grande, né? Para caber bastante gente. É escurinho. Eu imagino mais a comida, pipoca. Acho que é grande e também tem muitas cadeiras, também tem um espaço para andar, um telão grande, isso que eu acho. Príncipe das Trevas soa familiar. Cheguei a assistir filme porque eu nunca fui no cinema. Como é que é essa experiência? A gente fica aqui sentado e daí a gente assiste um filme e parece o cinema também. Que tem tá com pouca luz, daí tem o telão, daí tem as cadeiras também. E para acompanhar essas histórias, não pode faltar a pipoca. Como é que tava essa pipoquinha? Uma boa. Tava gostosa? Tava. O que você mais gostou do filme? De ficar com meus amigos, conversar sobre o filme. E o festival tem envolvido os alunos não só na semana de exibição. Alguns alunos depois se inscrevem nos projetos que temos de cinema, que são as aulas dos clubes de cinema que nós realizamos, as aulas de curta-metragens, que os alunos aprendem a fazer curta-metragens. Um festival transformador. Mudou o seu jeito de assistir filme? Sim, claro. Por quê? Porque quando as crianças são pequenas demais, elas fazem muita bagunça, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente não precisa. Ele é uma reportagem um pouco mais longa. Mas o que eu queria comentar dessa atividade, essa é uma atividade bem bacana, né? O professor ele consegue fazer meio que uma imersão dentro do cinema, porque isso é muito interessante também, a gente não tratar o filme como ele só fosse mais um conteúdo de rotina, mas também criar uma imersão ali para consiga se ter uma concentração melhor no filme. Mas além de toda essa universalização do cinema ali, que isso é muito bacana, há duas problemáticas muito grandes. Primeiro que a gente tem ali uma tratativa, né, do cinema como meramente um instrumento de entretenimento, né? É muito difícil a gente conseguir ali tirar uma reflexão crítica, até porque aí a segunda problemática, né, onde que está o debate dali, né? E primeiro que ali nem se tem filmes nacionais sendo passados, então quando a gente fala de uma dinâmica que envolva o cinema numa forma que vai incluir todo isso é benéfico para todo o processo de aprendizagem, né? É bacana fazer uma atividade assim, muito, né? Eu acho que a Alice trouxe uma imersão do cinema para várias crianças que não tinham acesso ao cinema. Mas quando a gente consegue fazer aquela extração do que eu tinha comentado, de você conseguir fazer uma reflexão crítica a partir daquilo, isso é muito mais benéfico, isso é muito mais interessante, até mesmo para o conteúdo. Então, como escolher e organizar a exibição dos filmes nas escolas? Esse gráfico aqui, né? A gente vai estar liberando para vocês um guia. Um guia que ele foi pensado exclusivamente para a atividade de hoje. Esse gráfico aqui ele vai estar depois em alta resolução, vocês vão conseguir ler ele com mais calma, para entender, né, como que você consegue organizar e exibir os filmes dentro da escola de acordo com a sua disciplina. Beleza, já entendi a questão do cinema. E onde que eu tenho acesso a esses filmes? Como que eu consigo acesso para passar um filme na minha sala de aula? Já entendi agora que é uma obrigatoriedade, já entendi todos os benefícios. Como que eu consigo um acesso fácil e legítimo, né? Porque a gente não vai comentar a questão de pirataria, mas como que eu consigo um acesso legítimo de produções para se passar em sala de aula? No guia que a gente vai passar para vocês, deixa eu só passar ele aqui para frente para todo mundo conseguir visualizar. A gente elaborou esse guia prático, que ele
falam um pouco de tudo que a gente comentou aqui hoje, mas ele vai passar ali, falar da questão dos direitos autorais de streaming, ele vai falar do acesso às produções nacionais, como que você consegue ter opções para exibição em sala de aula, e ele vai ter um catálogo específico que a gente fez para o curso, né, com seleções de filmes para diferentes etapas e disciplinas. Eu vou abrir ele aqui depois, antes da gente finalizar esse conteúdo. Mas então, como que você, quais são as opções de plataformas legítimas para ter acesso? Eu vou abrir só algumas aqui, não vou abrir todas, né? A gente tem o Porta Curtas, que é uma plataforma legítima desde 2002 com curta-metragem. Curta-metragem é muito interessante para sala de aula porque é produção nacional e são materiais mais curtos que você consegue ter uma adesão maior do público, né? A gente tem o Curta na Escola. O Curta na Escola eu queria mostrar ele aqui porque ele é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui online. O Curta na Escola, ele, além dele ser um serviço, uma plataforma de filme, ele é uma rede colaborativa. Ele é uma rede colaborativa de professores, né, e educadores de fomento a produções nacional. Então, aqui a gente tem uma curadoria feita por educadores para educadores. Então, a gente vem aqui no acervo pedagógico, deixa eu diminuir um pouco a tela, aqui, acervo pedagógico. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Aqui tem basicamente 624 curtas utilizadas, isso que podem ser utilizadas em sala de aula, e esse número aqui ele é sempre atualizado. O Curta na Escola, ele semestralmente é atualizado com mais conteúdos. Então aqui você consegue fazer uma filtragem, né, por disciplinas, você consegue fazer por temas específicos, deixa eu colocar aqui, por temas específicos, de acordo com o tema que você vai estar falando em sala de aula, diversidade, cidadania, antropologia, geopolítica, música, família, questão de meio ambiente. A gente tem aqui as temáticas transversais, que você pode encontrar materiais que vão estar de acordo com essa temática. A gente tem um nível de ensino, você consegue fazer um filtro por nível de ensino específico, de acordo com o público que você estiver trabalhando. E a gente tem também a faixa etária, que é a partir das classificações indicativas de cada produção. Então, vocês conseguem fazer todo esse filtro por aqui. O interessante também do Curta na Escola, ele é uma das plataformas mais interessantes, apesar dele ser pouco atualizado, semestralmente atualizado com novos materiais, mas ainda assim, os materiais mais antigos é o que mais tem contato. A Ilha das Flores eu acho que muita gente já tem contato, mas esse aqui, Invenção da Infância, eu acho que não. Quando você clica aqui num filme, aqui no Curta na Escola, você vai ver, né, que tem os planos de aula que esse filme ele foi incluso. Então, aqui, Invenção da Infância, a professora Mary Grace utilizou ele na disciplina de Geografia e História no Ensino Fundamental 2. Né? O professor João Luiz de Almeida Machado utilizou a disciplina de Ciências Sociais do Ensino Médio e Ensino Fundamental 2. Então, ele coloca aqui um relato desse plano de aula. Se vocês clicarem aqui, vocês conseguem entender o relato. E ele coloca um relato pessoal também, né? Dele, como que foi a exibição desse filme na escola e até uma exibição pessoal. Então, a gente tem aqui um relato específico do professor, a gente tem aqui da Escola Navarro de Andrade, em São Paulo. A professora Ângela Cristina, ela colocou um relato aqui, né, sobre como que foi essa utilização desse material com os alunos dela. Então, é muito interessante você entender, ele é bacana porque você consegue entender como que esses professores utilizaram, como foi a receptividade, né, dos estudantes desse conteúdo. Por isso que eu gosto bastante do Curta na Escola. Eu vou mandar o link dele aqui no nosso chat e vou mandar no grupo também, porque aí vocês conseguem depois, com calma, fazerem uma busca melhor lá. Voltando aqui para a apresentação, a gente já está encerrando, viu, gente? Não precisa se preocupar. Aqui. A gente tem o Vídeo nas Aldeias e o Afroflix, que são plataformas mais específicas, né? O Afroflix é voltado para a produção de contribuição significativa de pessoas negras, e o Vídeo nas Aldeias é uma plataforma de produções audiovisuais indígenas. Então, se tiver alguma temática indígena que queira trabalhar em sala de aula, o Vídeo nas Aldeias, ele é uma plataforma antiga, muito antiga, que está há muito tempo em exercício, e tem um catálogo imenso lá. Acho que ele vale a pena eu até mostrar aqui também, para vocês terem uma noção da interface. Deixa eu ver se ele vai abrir.
Esse site que ele custa funcionar para a gente conseguir abrir. Pronto. O Vídeo nas Aldeias a gente tem, deixa eu vir aqui em catálogo. Todos esses filmes que vocês estão vendo aqui, ele tá com um probleminha de sistema nesse site, mas depois vocês conseguem abrir aqui, conseguem assistir. Todos esses filmes que vocês estão vendo aqui, eles são filmes com temática indígena e produzido por aldeias indígenas. Então, toda a equipe de produção que fez todo do começo ao fim, de filmagem, edição e produção e montagem, foi tudo feito dentro das aldeias indígenas. Então, se for trabalhar alguma temática, né, é válido buscar aqui, porque é um material muito rico. É uma plataforma que ela raramente atualizada, plataforma já antiga, que ela é mantida pela Petrobras, mas tem muito material rico aqui que pode ser utilizado. Continuando aqui. Aí a gente tá. Aí tá. Eu falei agora dessas plataformas específicas e dentro do nosso guia, que a gente vai liberar para todos, ele vai ter também outras plataformas além de todas essas que eu falei aqui, para vocês irem atrás. Mas eu posso passar um filme da Netflix? Eu posso pegar um filme da Netflix ou de qualquer outra plataforma que eu sou assinante e passar em sala de aula? Qual que é a regra disso? Poder pode, mas tem essas 4 regrinhas aqui que são nas letras miúdas, né, das plataformas, elas dizem quais são as regulamentações para uso educacional do material. Então, a primeira regra, o professor ele tem que estar utilizando a conta titular, né, dele para passar o filme, meio óbvio isso. A exibição ela não pode ter fins lucrativos ou fins comerciais. Então, por exemplo, eu falei com uma professora que ela faz uma exibição, né? E meio que ela tem uns bilhetinhos de ingresso e a entrada dos ingressos são 1 quilo de alimento ou uma contribuição para a escola. Isso não pode acontecer quando é uma plataforma de streaming. Você não pode ter nenhum fim lucrativo comercial com o filme. Quando que ele enquadra quando que a plataforma ela vai entender que você está fazendo distribuição em massa? Porque a plataforma ela é muito rígida quando a gente fala de distribuição em massa. O que que é distribuição em massa? Eu estou pegando aquele filme, aquele material da plataforma que seria para um cunho específico meu, e eu estou passando, sei lá, numa praça pública para todo mundo assistir aquele vídeo. Isso é distribuição em massa e isso é contra as regulamentações da plataforma. Quando que a plataforma entende que é distribuição em massa? Até 30 pessoas numa sala, até 30 alunos numa sala, que estejam devidamente matriculados naquela instituição, não é considerado distribuição em massa. E também não é possível, isso é uma regra, né? Não é permitido exibir mais de uma vez no mesmo dia ou na semana aquele filme. Então eu passei o filme hoje. Obviamente que a plataforma ela não vai te bloquear, porque a plataforma ela não consegue entender se você está falando com 30 pessoas e você está vendo de novo aquele filme. Mas isso é uma regulamentação da plataforma. Você não pode. Se eu passei um filme hoje na segunda-feira, eu não poderia passar aquele filme de novo na segunda-feira ou de novo naquela semana, porque ele já entenderia como distribuição em massa e que vai contra as regras da plataforma. Obviamente que isso não é rastreável, mas a gente coloca-se atenta, né, para que todo mundo saiba quais são as letrinhas miúdas lá da plataforma. Que a gente assina, a gente nunca lê aquelas letras minúsculas lá dos termos e condições. E por último, não é possível utilizar o logotipo do serviço na divulgação da exibição. O que quer dizer? Eu tenho um cartaz aqui, eu tenho um filme que ele é original da Netflix, eu tenho um cartaz que eu peguei no Google, eu vou colocar esse cartaz na porta da sala de aula. Se tiver algum logo daquela plataforma, não é permitido, seja qual plataforma for. É expressamente proibido que você utilize o logotipo da plataforma dentro da divulgação, se você for passar um filme dentro de sala de aula. Essas são as únicas regulamentações. Não se tem nenhuma outra regulamentação de utilização do cinema dentro de sala de aula. Então, todo e qualquer material, que seja de acordo com a faixa etária que você está trabalhando, que seja de acordo com a temática que você queira trabalhar, sem ser essas regrinhas que eu comentei aqui, todo mundo pode estar utilizando, tá? Se ficou alguma dúvida disso das plataformas, vocês podem mandar aqui, tá bom? Antes, aí eu vou falar, eu não sei se tem aqui professores da educação infantil, tem gente da educação infantil aqui, se tiver, manda um oi, manda um joinha, manda um sim aqui, pode levantar a mão. Gabriela levantou a mão aqui também, só para entender quem que é da educação infantil. Enquanto todo mundo vai levantando as mãos aqui, eu vou mandar no grupo, primeiro que é um diagnóstico. Esse diagnóstico é para prestação nossa,
a gente precisa entender como que vocês trabalham o cinema em sala de aula. Então, eu mandei aqui no grupo e vou mandar aqui no chat um diagnóstico para todo mundo preencher, colocar nome completo, e-mail, cidade, WhatsApp, o que que faz, e você falar como que a escola sua consome cinema. Você consegue responder isso de uma forma bem curta, viu, gente? Para certificação, a gente pede o preenchimento desse diagnóstico e a lista de presença que eu vou passar depois que acabar aqui a aula. Então, preencham esse diagnóstico e preencham a, a lista de presença que vai ser enviada. A maioria, todo mundo começou aqui, comentou, a maioria é da educação infantil. Deixa eu ver quem aqui levantou a mão. Tem 8 pessoas. Aqui a maioria geralmente é da educação infantil. Educação infantil, aí a gente entra no que é muito mais difícil, né? A gente teve uma turma, por exemplo, em Delfinópolis, que é uma cidade aqui da região, que a gente só falou com professoras de educação infantil. Todo mundo daquela escola de educação infantil participou da oficina. E eles comentaram que é muito complicado achar materiais para crianças. É muito complicado achar material nacional e achar o material que prenda a atenção das crianças. É muito complexo. Então, a gente colocou aqui um indicativo, né? O que, que seria um uso de uma animação essencial para a educação infantil. A gente tem as animações de alto estímulo e as animações de baixo estímulo. Eu não sei se alguém já ouviu comentar sobre isso. O que que são as animações de baixo estímulo? Animações de alto estímulo são aquelas animações que têm paletas muito fortes, cores mais brilhantes, movimento muito rápido. A gente tem muita transição, elementos em movimento, tem muitos efeitos especiais, muitos detalhes. Dentro do processo educacional, né, a psicologia ela fala que animações de alto estímulo ela requer muita atenção, ela requer muito, principalmente de uma criança, para conseguir entender o que está sendo passado. Então, ali você tem uma entrega muito grande de sensações. Isso dentro do contexto de aprendizagem, isso não é muito bacana, não é muito bem visto. Não se cria um cenário propício, né, para aprendizagem, para depois que acabar aquele material você conseguir fazer uma discussão. Então, é indicado, isso não sou eu que estou falando, né, tanto que esse conteúdo a gente trouxe logo depois da atividade que a gente falou com o pessoal da educação infantil, é indicado as animações de baixo estímulo, que vão ser aquelas animações com paleta de cores mais neutras, mais harmoniosas, que os movimentos vão ser mais lentos, vão ter menos transições mais abruptas, o design ele vai ser um pouco mais minimalista e tudo vai ser focado nos poucos elementos que vão possibilitar uma maior concentração. Então, essas animações, eu coloquei até uns desenhos aqui de alguns exemplos, né? Elas são mais atraentes e enérgicas. Essas animações que são de alto estímulo, ela pode ser muito distrativa, enquanto uma animação de baixo estímulo, ela promove um ambiente mais calmo e focado, que é o ideal para educação e reflexão. Onde que está o impasse nisso? A gente está o impasse nisso, né, de conseguir fixar a atenção da criança ali numa animação de baixo estímulo, que ela tem que ser a mais calma. Então, às vezes, ao utilizar uma animação de baixo estímulo, é muito mais interessante fazer uma ambientação parecida com aquilo que a gente passou naquele vídeo da Escola Paulista, né? Porque ali você não coloca, vai ter um filme na sala de aula, você cria uma ambientalização e às vezes isso dá um senso de atenção maior no que vai ser passado, tá? Aí a questão do guia prático, deixa eu abrir ele aqui que vai ser mais fácil. Todos receberam, né, o diagnóstico, acho que todo mundo recebeu o diagnóstico, já vi que tem gente preenchendo o diagnóstico. Preencho esse diagnóstico, gente, porque esse diagnóstico é essencial para nossa prestação, né, para a gente conseguir passar para a secretaria como que foi o resultado de toda essa oficina. Eu vou passar também. Eu vou pedir encarecidamente, o pessoal costuma sair do grupo assim que acaba a atividade. Eu vou pedir encarecidamente para todo mundo que estiver na atividade, permaneçam no grupo. Essa atividade de hoje ela está sendo gravada, então se alguém chegou atrasado ou depois que vai querer rever a atividade, passando na próxima semana, todas as atividades do circuito, inclusive essa, elas vão ficar gravadas, elas vão estar no YouTube. Alguém não conseguiu entrar no grupo? Quem não conseguiu entrar no grupo? Débora não conseguiu entrar no grupo. Débora, eu vou mandar o link aqui no chat, tá? Veja se você consegue entrar. Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat, peraí. Deixa eu já ver isso agora para eu não esquecer.
Vamos lá. Eu não tô com o link aqui, mas eu vou. Coloca o seu número, ô Débora, aqui no chat, que eu não tô como administrador do grupo, quem tá como administrador é o pessoal da produção. Eu peço para eles adicionarem você no grupo assim que encerrar a atividade, tá bom? Eu já mandei aqui, Débora Machado, para o pessoal poder, da produção do curso, poder colocar no grupo. Voltando, eu vou pedir encarecidamente que vocês permaneçam no grupo. A atividade ela vai ficar gravada, a gente vai deixar no YouTube, então, para sempre, sempre que todo mundo tiver alguma dúvida, essa atividade vai estar sempre gravada lá no YouTube, caso alguém tenha interesse em ver e rever e compartilhar e por aí. Por que que eu vou pedir para vocês permanecerem no grupo? A gente vai utilizar os contatos que vocês mandarem e a partir da lista de presença para passar os certificados para todos vocês, né? O certificado de participação. Então a gente pede que até o recebimento do certificado todos permaneçam no grupo. E a gente pede também, eu vou estar já pedindo aqui encarecidamente, porque a gente pede, mas o pessoal não manda. Mas assim que vocês receberem os certificados, tirem uma foto e manda para a gente com certificado. Não precisa o certificado ser impresso, né? Às vezes, se conseguir imprimir, tirar uma foto com certificado bacana, mas se não, pode tirar mostrando no celular e outra pessoa tira uma foto para você, porque isso é importante para a gente certificar que as pessoas que vieram aqui assistindo a gente, as pessoas foram certificadas. Então, acabando, vocês receberem o certificado, a gente vai mandar uma mensagenzinha pedindo para que todos vocês mandem uma foto do certificado. O que a gente vai estar mandando agora é esse PDF aqui também. Eu vou estar enviando no grupo. Mas não abriu? Deixa eu ver se abriu. Abriu. Esse PDF que a gente está mandando, ele é um material exclusivo feito só para essa oficina, que a gente tá liberando como uma contrapartida em todas as cidades que a gente passa. É um material exclusivo e é um guia prático de como aplicar a lei do cinema na escola, para que não só vocês utilizem, né, mas compartilhem com professores que vocês conheçam, com professores de outras escolas, compartilhem com coordenadoras pedagógicas, para que toda cidade que a gente passa, né, como eu tinha falado, a lei do cinema na escola, ela carece muito de material didático de aplicação dela. Então, a gente disponibiliza esse material até com viés para que tipo, seja plantado uma semente, né? Assim que acabar essa oficina, a oficina não fique só por isso, que saia dali e fique algum material de apoio para todo mundo que participou e que compartilhe e leve aquilo para frente. Então, esse guia prático ele foi pensado justamente tudo que eu falei aqui ele já vai estar comentado aqui, né? Os benefícios da inclusão no cinema, a gente vai estar falando um pouco mais como organizar e exibir um filme, aquele gráfico que eu tinha comentado, né? Ele vai estar tem aqui também de como utilizar a exibição, como organizar uma exibição de acordo com cada disciplina. A gente fala aqui, né, do papel do professor dentro da formação de um debate, o que é muito importante para a construção de uma reflexão crítica após o filme. Como despertar o interesse dos alunos pelo cinema brasileiro, né? Como que você pode, quais são as atividades que você pode promover. A gente colocou algumas indicações de atividades. E o que eu tinha comentado, né, do acesso às produções nacionais e plataformas de streaming, aqui tem até mais plataformas, viu, gente? Eu comentei só algumas para a gente não se alongar muito, mas aqui tem mais plataformas que vocês conseguem estar utilizando, e depois fazer uma busca com mais calma. E por último, que é o mais importante, que é o mais interessante, todo mundo comenta, né, é o catálogo que a gente faz aqui, que a gente seleciona os filmes de acordo com a disciplina, de acordo com a faixa etária. Então a gente tem aqui, né, a educação infantil, a gente tem algumas indicações de filme, anos finais do ensino fundamental 1, ensino médio, tem algumas indicações de filme, a gente coloca a parte de disciplinas específicas, né, onde que a disciplina pode ser aplicada, em que momento que ela pode ser colocada em pauta. E aqui tem meio que não são muitos filmes, mas é um cronograma, um catálogo, né, bacana para pelo menos dar um pontapé na ideia de aplicar o cinema na escola. Então, eu peço que vocês compartilhem esse material, né, para que esse material ele passe para frente. Ele já está no grupo.
já tá no nosso grupo também. Amanhã, Débora, quando o pessoal colocar você no grupo, todo esse material eu mando ele de novo, tá? E se entrar mais gente depois no grupo, eu vou mandando depois de novo. E assim que a aula ficar gravada, eu mando lá no grupo também para todo mundo ter acesso. Então, continue no grupo, porque o grupo vai ser o nosso canal de contato direto. Em nenhum momento, gente, o grupo ele vai ser encerrado, tá? A não ser que todo mundo saia do grupo. Mas a ideia do curso também, né, é que enquanto o grupo durar, ele sirva como uma espécie de consultoria. Então, se você vai realizar alguma atividade, se você tem alguma dúvida, se você está com algum problema, quer alguma dica de algum material que você pode estar utilizando, o grupo ele serve como esse meio de contato. Tanto o grupo quanto o nosso contato, ele vai ficar aberto, né, para que vocês possam estar entrando em contato com a gente sempre que precisar. Então, passou 5, 6 meses, ano que vem passou o tempo da atividade, tem um contato nosso, está no grupo, pode entrar em contato, porque a gente vai atender vocês com o maior prazer. Tem muitos professores que a gente fez o circuito no começo do ano, e até hoje conversam com a gente, pedindo algumas indicações, pedindo alguma conversa, uma dica, né, do que pode ser aplicado naquela aula, até porque o intuito do curso é que a gente siga, né, fomentando o audiovisual. Aí, por último, eu vou estar mandando no grupo, mas também vou estar mandando aqui no chat, a lista de espera não, lista de presença para todo mundo que está presente aqui. Preencham a lista de espera, gente, pela a lista de presença. Nossa, não deu o nome de novo. Preencham a lista de presença. Muita gente participa do curso, não preenche a lista de presença, e na hora que a gente vai fazer a certificação, a gente acaba não entregando o certificado para o pessoal que participou. Então, preencham o diagnóstico e preencham a lista de presença, porque é a partir dali que a gente vai enviar certificado para todo mundo. Não esqueçam de preencher a lista de presença, por favor, para a gente poder mandar certificado para todos. Esse era o conteúdo que a gente tinha. A gente, como falou de bastante coisa, a ideia também é que não seja muito extenso todo o conteúdo e fique também esse momento de possíveis questionamentos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira comentar algo, alguém tem algo que quer comentar? Gisélia, levantou a mão sem querer ou quer falar? Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Boa noite. A pergunta que eu tenho é a seguinte: a gente sabe que é uma lei, né, como está escrito aqui, e as escolas municipais, fundamental, educação infantil, ensino médio, são obrigadas a inserir essas 2 horas de cinema na escola, ou não, é opcional? Não, toda escola, seja estadual, municipal, pública ou privada, é uma obrigatoriedade, né, que a escola ela utilize 2 horas mensais. A lei ela não determina por turma. Então, por exemplo, há muitas brechas, né, no inciso da lei. Então, primeiro que não há uma fiscalização, né, para que consiga ter uma comprovação, uma prestação que realmente foi aplicado. E ali não se tem uma prestação, por exemplo, de turma, né? Então, por exemplo, eu posso estar passando 2 horas para uma turma hoje e o restante da escola não teve nenhuma exibição. De certa forma, eu cumpri a lei, mas não na sua efetividade, entende? Então, a legislação, ela é bem crua, né? Quando ela fala que é obrigatório. Toda escola ela é obrigatória a estar cumprindo com a legislação. O que a gente não tem é realmente uma fiscalização de que isso realmente é aplicado. A gente passa, né, o intuito do circuito dessa capacitação é para que as escolas elas tenham ciência, até porque a gente não sabe como que é o dia de amanhã, como que vai ser daqui para frente. A lei hoje ela completa 10 anos, mas pode ser que daqui a mais 10 anos ela for completar 20 anos, né? Se comece a ter uma fiscalização, se comece a ter pedir uma solicitação de prestação de conta para as escolas, né, de utilização. Então, a gente faz essa capacitação justamente para que tipo, as escolas tenham noção do que acontece, do que é obrigatório, tá? Mas a lei ela é bem crua quando ela fala de obrigatoriedade. Tá, joia. Muito obrigada. Certo? Roseli, você colocou aqui que não procurou, não achou a lista de presença. Deixa eu mandar aqui novamente. Lista de presença. Ué, não foi? Peraí. Pronto, mandei aqui a lista de presença de novo. A Cíntia mandou aqui também que não está no grupo. Eu vou colocar, eu não vou, porque eu não tenho acesso, o povo não me colocou como administrador do grupo, e só o pessoal da produção que está com a administração do grupo. Depois eu vou pedir para colocarem vocês no grupo. E quando
todo mundo entrar no grupo, eu mando todos esses materiais novamente, tá bom? Alguém tem alguma outra dúvida? Alguém quer comentar algo? Tem alguma coisa que deseja falar? Oi, Gabriele. Oi, tudo bem? Eu sou Tudo. gestora de duas escolas de educação infantil e Uhum. eu queria saber se eu vou poder compartilhar esse guia prático com as meninas. Pode, pode. Esse guia prático, gente, ele é livre, viu? É uma contrapartida que a gente oferece para o município. Então, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, com a secretaria. Assim que acaba o projeto, a gente vai deixar esse material com a Secretaria de Cultura e Turismo para que a secretaria repasse, né, para o restante do município. Mas vocês podem estar compartilhando livremente, porque ele é um material feito para vocês, tá? Não tem restrição, não. Pode, o quanto vocês puderem, pode compartilhar eles, tá bom? Até mesmo para quem não é do município, é um material livre, né? Um material que ele está no nosso site até mesmo como para utilização pública. Então todo mundo que quiser pode estar utilizando lá. Alguém, gente, alguma outra dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tô vendo que tem bastante gente preenchendo aqui a lista de presença, mas ainda não tem o tanto de gente que está aqui online. Não esqueçam da lista de presença, por favor. Gente, então, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando aqui. Se alguém quiser comentar, pode levantar a mão, pode abrir o microfone. Mas, de qualquer forma, se não surgir alguma dúvida agora ou surgir depois, como eu falei, o nosso grupo vai continuar lá ativo e vocês podem mandar alguma dúvida por lá, tá bom? Certo, gente? Eu vou estar encerrando a gravação aqui agora e vou pedir para todos vocês permanecerem no grupo e a gente vai continuando conversando por lá, certinho? Muito obrigado, viu, gente? Até. Boa noite, Lucas. Até. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.